Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou mandando para vocês esse slide aqui dos protozoários parasitas, né, com a explicação sobre as doenças, né, porque é meio ruim vocês só verem o slide e não ter a explicação. Então, eu vou gravar para vocês aqui a explicação dessas doenças, tá? Então, pessoal, nós já vimos os protozoários, né, as características dos protozoários, vimos que eles são seres unicelulares, e ele tem a célula eucarionte, né? Diferente das bactérias, que elas são seres unicelulares, porém elas têm a célula procarionte, aquela célula que não tem organelas, não tem núcleo, né? Membrana nuclear não tem, a carioteca, e os protozoários não. Como eu disse lá no slide lá dos protozoários, eles são considerados os primeiros seres, porque é a primeira célula eucarionte que se tem notícia de um organismo, né? E esses protozoários, alguns deles, eles causam doenças, né, que nós chamamos de protozoários parasitas. E essas doenças que eles causam, a gente chama de protozooses, né, ou protozoonoses, que são mais conhecidas aí. Aqui no Brasil, as doenças mais conhecidas causadas por protozoários são a doença de Chagas, malária, amebíase, giardíase, leishmaniose, tricomoníase e toxoplasmose. Essas daí são as doenças brasileiras, né, mais conhecidas causadas por eles. Ela tem esse nome aqui devido ao Oswaldo Cruz também, né? Uma homenagem ao Oswaldo Cruz colocou esse nome aqui de Trypanosoma cruzi nele. O vetor, né? Quem transmite essa doença? Quem transmite é um inseto do gênero Triatoma. Aqui no Brasil, ele é conhecido como barbeiro, né? É o famoso barbeiro. Aqui na região de Ribeirão Preto, por incrível que pareça, tem muito essa doença aí, né? A gente não ouve falar muito, mas existem várias pessoas infectadas por ela. Esse daqui é o barbeiro, gente. A foto aqui do inseto, né? Vê que ele tem umas listrinhas aqui ao redor dele. Então, ele é um inseto até que fácil de você identificar. E o causador, né, é o protozoário flagelado, aqui o flagelo dele, o rabinho, que é o Trypanosoma cruzi. Uma característica importante da doença de Chagas, né? Como você pega ela? Então, assim como todas essas doenças aí causadas por picada, né, de insetos, no caso aqui de um besouro, né, que é o barbeiro, as fêmeas é que picam, né? As fêmeas são hematófagas. O que significa isso? Que elas se alimentam de sangue, né? Então, é um inseto de hábito noturno e ele costuma picar à noite. Só que qual que é a característica dele? Não é através da picada que ele vai transmitir a doença de Chagas. Ele transmite ela porque a hora que ele pica a pessoa, ele também defeca, né? Ele faz cocô no lugar também. E aí, quando a pessoa coça aquela picada, aquele cocô contaminado é que vai entrar na corrente sanguínea, né, com o protozoário e causar a doença. Então, o importante aqui de você saber, ele é um protozoário que ele vai viver no sangue, né? E ele vivendo no sangue, ele pode causar até umas outras formas de transmissão, né? Ele pode ser transmitido da mãe para o feto, né? Quando a mãe está contaminada, ela pode transmitir esse protozoário para o bebê, né? Que está no útero dela, através de transfusão sanguínea também, que se você recebe um sangue contaminado, então você também vai ficar contaminada. Alguns acidentes, por exemplo, com agulha, né? Você também pode ser infectado. Há uns tempos atrás aí, houve uma polêmica em relação à doença de Chagas, porque em Santa Catarina e no Amapá houve uma contaminação por via oral desse protozoário, né? Em Santa Catarina
foi através da ingestão de caldo de cana, de garapa. E no Amapá foi através do açaí. Então, é uma contaminação muito mais difícil, muito mais rara. Não se tinha até então conhecimento, né, de que pudesse ser transmitido dessa forma. Então, eles chegaram à conclusão que a cana foi moída junto com as fezes do barbeiro ou barbeiro, né, e a mesma coisa o açaí foi lá moído, lá batido junto com as fezes, e as pessoas ingeriram esses alimentos aí cru, né, sem cozimento, sem nada, e acabaram sendo infectadas por isso daí. Mas não é a forma mais comum, porque ele é um parasita do sangue. O que a pessoa sente, né? Qual que é o perigo da doença de Chagas? A pessoa, ao lugar que ela é picada, forma uma pelota vermelha, ali a área fica avermelhada, né? Que a gente chama de chagoma, aquilo, né? É uma lesão causada aí pelo tripanossoma. E quando essa lesão ela ocorre perto dos olhos, a gente chama de sinal de Romanã, né? Então é uma característica aí dessa doença. O perigo da doença de Chagas, o que ela causa na pessoa? Coração aumenta e muito. Toda pessoa com doença de Chagas, ela tem o coração grande. E isso pode acabar causando uma arritmia cardíaca e levando a pessoa até a morte. Mas a pessoa também pode viver vários anos com o coração com volume aumentado, né? Se ela não tiver mais problemas em relação a isso. Aumento do esôfago. Esôfago é esse tubo aí que leva, quando a gente se alimenta, né, mastiga na boca, e aí é o tubo que liga aí a nossa boca ao estômago, né, é o esôfago. E essa doença tem essa característica de causar um aumento também no esôfago, né. Então a pessoa tem esse mal-estar, tem refluxo, tem porque fica com esse tubo aumentado. E uma coisa muito perigosa também é que ela causa um aumento no intestino grosso, né. Então, a pessoa acaba tendo dificuldade de defecar, porque o intestino está aumentado, o volume está aumentado. Então, o perigo disso é que vai se acumulando ali fezes e a pessoa tem dificuldade. Aí precisa ter intervenção, né? Fazer uma lavagem, alguma coisa, para conseguir defecar. Como que a gente previne, né? Essa doença de Chagas, o barbeiro, né? Ele é um inseto que ele habitava muito as matas, né? E não tinha problema nenhum com o humano, né? Ele se alimentava ali de pequenos mamíferos, né? Tipo gambá, coelho, pequenos mamíferos que vivem na floresta, né? Como o homem começou a desmatar e construir casas meio precárias lá no meio do mato, né? Ele acabou ele se instala nas frestas dessas casas aí, né? Porque isso daqui a gente chama de casa de pau a pique, né? Que ela é construída por troncos ali, galhos de árvores e barro. E o barbeiro, ele se instala nas frestas que formam aí nessas casas, né? E aí é onde ele passou a mudar os hábitos alimentares dele. Ele passou não só a picar animais domésticos, como humano também. E aí começou a transmissão dessa doença. Então, como que é a prevenção dele? Melhoria nas habitações, né? Fechando rachaduras, frestas, construindo casa de alvenaria, né? Que é tijolo. Como todo inseto, faz o controle com inseticida ou controle biológico, né? Desse inseto. Utilização de tela, na porta, janela, que mosquiteiro, com aqueles véu grande que vai sobre as camas, né, para evitar que o inseto pique. Controle de doação de sangue, né, nos hospitais, fazer um controle dos sangues que são doados para ver se não tem nenhum parasita nele, né, nenhuma doença. E aqui o importante, ela não tem cura, né? Então é uma doença que requer aí umas medidas reforço, né, nessas medidas aí de prevenção. Aqui, pessoal, é o desenho do ciclo, né, do parasita. Então, aqui eu vou ter, primeiro, o inseto vai, pica, né, e defeca no ser humano, né, que foi que eu falei lá atrás. Aí, os protozoários,
Esses nomes aqui, gente, tripomastigotas, né, que aparece, amastigotas, são estágios diferentes do protozoário, mas é o mesmo protozoário, tá? Então, eles invadem as células, né, aqui, aí eles se multiplicam, ainda mais ainda, né, rompem as células, caem na corrente sanguínea, né, e continuam ali invadindo novas células. Se a pessoa, nesse meio tempo, é picada por um barbeiro, e o barbeiro ele suga o sangue. Então, quando ele suga o sangue do humano, ele está também, na verdade, sugando o protozoário. E aí ele pode picar outras pessoas e infectar outras pessoas. Notem um detalhe: ele não transmite a doença através da picada, porque quando ele pica, ele está sugando o sangue. O protozoário não está na saliva desse inseto. Isso é uma coisa diferente que ele tem, por exemplo, com o mosquito da dengue, tá? Com da malária, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o protozoário não está na saliva dele, está no intestino. Então, a gente pega pelas fezes que ele defecou. Toda vez que ele pica, ele defeca as fezes dele lá. Mas, quando ele suga o sangue, ele suga o protozoário para passar para outra pessoa. Então, aqui é o ciclo dele. Agora, nós vamos ver outra doença que ela é também muito importante, causada por protozoário. E é uma doença que já matou muita gente. A gente vai falar da malária. A malária, ela também é conhecida como maleita, impaludismo, febre palustre ou febre intermitente. Ela é uma doença muito comum, ela é endêmica da região norte do Brasil, né? E ela é uma doença muito antiga, né? Uma curiosidade dela é que ela é conhecida desde a Grécia Antiga, né? Então, ela recebeu esse nome de malária porque eles achavam que a malária ela era uma doença transmitida pelo ar contaminado. Então, eles falavam mau ar, né? E é onde veio o nome malária. Então, ela é uma doença aí que no mundo inteiro são mais de 400 milhões de pessoas afetadas por ela, né? E ela é uma doença, né, que eu estava falando, endêmica da região aqui, principalmente na região amazônica nossa, tem muito, né, pessoas afetadas por essa doença. E ela também é um grande desafio para a nossa saúde pública. Então, nós temos aqui o agente etiológico, né? Quem causa a malária? É o protozoário, esporozoário, né? Porque ele é redondinho, do gênero Plasmodium. E a gente vai ter aqui 3 espécies aqui no Brasil, que é o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum. Então, esses 3 aí podem transmitir a malária. A gente vai ver o que causa cada um desses 3 diferentes protozoários. E o vetor, né? Quem transmite, né? Lembre, agente etiológico é quem causa a doença. E vetor é quem transmite a doença, né? Então, quem transmite essa doença aí é um inseto do gênero Anopheles, né? No Brasil, a espécie mais conhecida é o Anopheles darling. Ele é conhecido aqui como mosquito prego, tá? Lembre bem desse nome aqui. Mosquito prego é o que causa, né? É o que transmite a malária. Quem causa é o Plasmodium. Aqui tem para vocês, gente, o desenho do... Aqui são o Plasmodium, né? Que são esses esporozoários aqui, né? Redondinho, eles têm formato redondo. E aqui a foto para vocês do nosso mosquito prego, né? Prontinho para picar um aqui, para infectar um, tá vendo? Aí a foto do mosquito prego. Pessoal, então vamos lá para o ciclo da malária, né? O ciclo da malária, assim, é muito parecido, vocês podem ver que ele é muito parecido com o ciclo da dengue, né? Esses ciclos de doenças transmitidas por mosquitos, por picada de mosquito, eles são todos bem parecidos, né? Eles são iguais. Então, o mosquito contaminado, né? A fêmea, lembra que só a fêmea que pica. Os machos, eles se alimentam de seiva, de planta. A fêmea não, a fêmea ela se alimenta de sangue, né?
Então, o mosquito contaminado, ele, a hora que ele pica, ele injeta a saliva no lugar da picada, né? Esses protozoários entram na corrente sanguínea. E no caso da malária, ele vai primeiro para a célula do fígado, né? Então, eles invadem lá as células hepáticas, né? Que são as células do fígado. E ali, eles vão se dividindo, né? Vão se multiplicando, rompem essa célula do fígado e caem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o que que ele faz? Ele vai lá e invade as hemácias. As hemácias, gente, são os glóbulos vermelhos do sangue, vocês lembram? Então, aí eles invadem ali as hemácias. E ali eles se dividem novamente, né? Rompem as hemácias e vão acabar invadindo novas hemácias e vai aí, né? E assim vai. É uma doença que causa muita anemia, né? Por isso, ela rompe muitas células sanguíneas, então ela pode causar anemia nas pessoas aí. E aqui está o ciclo, né? O mosquito invade a pessoa infectada, que vem aqui para o fígado, né? Do fígado vai para as hemácias, que são as células sanguíneas, e aí ela pica outra pessoa, né? O mosquito vai lá, pica outra pessoa e infecta outra pessoa e começa o ciclo novamente. É um ciclo muito parecido, né? A transmissão ela é muito parecida com a dengue, que a gente está bem acostumado aqui em Ribeirão, né? Mas o que as células que ela invadem, porém, são diferentes. Os sintomas aqui, gente, da malária, né? Febre, muita febre, né? E essas febres, elas têm intervalos regulares, tá? Então, a gente aqui que diferencia um plasmódio do outro, né? Vocês lembram que eram 3 protozoários que podiam causar malária? Então, aqui que a gente vai diferenciar, né? O Plasmodium vivax, né, ele é o causador da malária terçã benigna. O que que acontece aí? A pessoa, ela tem um ciclo de febre muito alta de 48 em 48 horas. Né? Então, esse daí é uma característica. Raramente a pessoa morre com essa malária aqui. Né? Ela é mais branda. O Plasmodium falciparum, ele é o causador da malária terçã maligna, tá vendo? Maligna. Ele também tem o ciclo de 48 em 48 horas. Porém, frequentemente a pessoa morre com esse tipo de malária, causada por esse tipo de protozoário. E a gente vai ter também a Plasmodium malariae, que ela provoca a malária quartã, que ela tem um intervalo de 72 horas entre um acesso de febre e outro, né? E acontece também, como eu já havia dito, né, uma anemia. A pessoa é comum ter uma anemia decorrente do rompimento dessas hemácias, né? E essa anemia, às vezes, pode causar a morte da pessoa também. Como evitar a malária? É do mesmo jeito aqui que a gente está acostumado a evitar a dengue, né? Combater o criador do mosquito com inseticida ou controle biológico, utilizar a tela em porta, janela, né? Mosquiteiro nas camas. É a mesma forma que a gente combate outros insetos aí, transmissores de doenças. Pessoal, aqui agora outro protozoário parasita, né? É a doença que a gente chama de amebíase. Aqui já muda todo o contexto, né? Já não é mais uma picada de inseto. O agente etiológico, né? O causador é o protozoário Entamoeba histolítica. E ele habita o intestino grosso nosso, normalmente na forma de cisto. O que é cisto? Cisto é quando o protozoário ele forma uma casquinha em volta dele para se proteger. E ele é capaz de viver longo período encistado, tá? Em condição normal, ele não causa doença nenhuma, mas quando sai do controle, isso daí, né, ele começa a se dividir, começa a se reproduzir, né, e aumentando a quantidade deles, ele vai causar o que a gente chama de amebíase, né? Então, a amebíase, se acabar envolvendo aí
órgãos vitais aí como o pulmão ou o cérebro, pode levar até o paciente à morte. Mas normalmente não tem, ela costuma ser assintomática, né? Aqui eu coloquei para vocês o desenho de um cisto da entamoeba histolítica, né, desse protozoário. Como que pega isso? Pega pela ingestão de alimento e água contaminada com o cisto das amebas. Notem que aqui a gente não tem transmissão, a gente não tem um transmissor, tá? O homem é o único hospedeiro dele. Então, isso daí ocorre muito em lugar que não tem saneamento básico, né? Então, não tem rede de esgoto, fica aquelas fezes ali no meio ambiente, e essas fezes, ela pode contaminar uma água. Essa água aí, tanto a pessoa pode beber uma água contaminada, como a pessoa pode comer algum alimento, principalmente fruta, verdura, que foi irrigada com água contaminada. Aí acaba não fazendo uma higienização boa, né, de fruta, verdura, ou ingere essa água sem tratamento, sem estar pelo menos fervida, e é onde acaba engolindo aí esses cistos junto, e a pessoa fica contaminada. Qual que é o sintoma? Diarreia. Diarreia com sangue junto, né? Cólica abdominal, aquelas dores no abdômen, né? Náuseas, vômitos, emagrecimento, a pessoa emagrece de tanto por causa da diarreia, né? E a prevenção. Prevenção é saneamento básico, né? É rede de esgoto, a ingestão de água tratada, lavar bem fruta, verdura, a higiene pessoal também é importante, porque o humano, ele pode passar essa ameba também de um para o outro, se não fizer uma higiene, vai no banheiro, né? Chega lá, não lava a mão. Aí pega, dá a mão para outra pessoa. Se ele tiver infestado e se por acaso tiver uma ameba na mão dele, passa para outra pessoa pega, põe a mão na boca e assim vai, né? Giardíase. Giardíase também é uma infestação, uma infecção, né, no intestino, causada pelo protozoário Giardia lamblia, né? Isso é muito comum. Aqui no Brasil é muito comum, aqui em Ribeirão é comum, né? Normalmente se pega também é uma diarreia, assim como a amebíase, né? Também é uma diarreia que a pessoa tem. E a forma mais comum de você pegar giardia através da água, né? As cidades que não têm um tratamento de água que presta, né? Um tratamento de água decente, tem giardia na água. Sabe onde tem muita giardia na água? Na praia. Vocês já repararam que às vezes vocês vão para a praia, vocês acabam tendo uma diarreia? Muitas vezes é por causa da giardia. Então tá aqui. A maioria das vezes a transmissão é feita pela água, né? Também pode ocorrer a transmissão, a contaminação pelas fezes, que também tem cistos, né? A mão da pessoa infectada, né? Aqui é mais ou menos igual a amebíase, né? Só que a amebíase ela é um pouco pior, porque a amebíase ela pode ter infecções no pulmão, alguma coisa assim que complica. Os sintomas são mal-estar, náuseas, diarreia, né? Dor abdominal, os mesmos da amebíase. E a prevenção também é a mesma, né? Saneamento básico, tratamento do doente, higiene pessoal, tratamento de água, cuidado com os alimentos, né? Fruta, verdura, essas coisas aí. Aqui, gente, é uma doença que ela, por incrível que pareça, ela é muito comum. E aqui em Ribeirão mesmo tem. Eu tive um aluno no Miguel Jorge, o ano retrasado, que a mãe dele morreu de leishmaniose, por incrível que pareça, né? E deu dó, era uma criança de 12 anos, era sexto, sétimo ano, acho. E a mãe dele, por incrível que pareça, morreu disso daí. Eu falei, nossa, nunca tinha visto ninguém, né? Nunca tinha tido notícia de ninguém que morreu com isso. E aí, na época, eu fui até saber um pouco mais a respeito dessa doença. E aí foi onde eu descobri que ela é muito comum, inclusive aqui na nossa região tem muito, né?
Aqui no Brasil, ela ocorre de duas formas, tá? Tem a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Essa leishmaniose visceral é que é perigosa, foi essa que a mãe do menino lá teve, né? Então, o que que acontece, né? Dependendo de qual você tem, você vai ter um sintoma, né? Mas tanto uma como outra, ela causa degeneração tecidual. O que que é? Ela degenera o tecido do teu corpo. A leishmaniose tegumentar, ela é conhecida como úlcera de Bauru. Sabe Bauru, cidade que tem aqui no estado de São Paulo? Ela foi conhecida como úlcera de Bauru porque aquela região tinha muito isso daí, né? E até hoje tem. Então, ela é conhecida também como úlcera de Bauru. Quem causa essa leishmaniose tegumentar é o protozoário Leishmania brasiliensis. Essa doença, ela é característica por formar essas feridas no corpo, né? Essas feridas feias aí, né? E de difícil cicatrização, cicatriza isso daí. Então, a leishmaniose, ela tem essa característica. Ela é muito comum aparecer essas feridas perto da região do nariz e da boca. E aí, quando ela pega, por exemplo, o nariz, que é cartilagem, e a cartilagem é um tecido de difícil regeneração, né? A cartilagem nossa, ela não regenera igual o resto do nosso tecido da pele, né? Ela é difícil, cartilagem que tem no nariz, na orelha. E aí causa lesão séria, lesão que a pessoa tem que recorrer a uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, para curar aquilo ali, né? Para tampar aquele buraco, que forma um buraco, ferida, né? E a leishmaniose visceral, gente, ela é conhecida também como calazar. Ela é o protozoário Leishmania chagas. Esse é mais perigoso que a outra. Por quê? Porque ela além de causar uma febre muito nas pessoas, ela vai causar, o outro causa lesão na pele, né? Esse daí não, ele causa lesão nas vísceras, né? Baço, fígado, causa anemia pelo rompimento de células. Então, esse sim é perigoso e pode levar à morte, né? O vetor, né? Quem transmite ele? É um inseto do gênero Lutzomia, né? Ele é conhecido como mosquito palha. Então, lembrem, não confundam. Nós temos lá a malária, que é o mosquito prego. A leishmaniose, mosquito palha. Você pode ver que ele é diferentinho do outro, né? E a contaminação ocorre daquela mesma forma, né? De toda doença aí que você tenha como vetor a picada de um inseto, você vai ter aqui, o mosquito vai lá, ele pica alguns mamíferos contaminados, né, tipo rato, cão, gambá, animais silvestres ali, né, e aí vem, pica o humano, né, e através da saliva dele entra aí o protozoário na sua corrente sanguínea, no seu corpo. A profilaxia, a prevenção é a mesma dos insetos, né? Novamente, combate do mosquito com inseticida, controle biológico, utilização de telas nas janelas, portas, mosquiteiro nas camas, né? Enfim, aquela mesma prevenção que a gente já está acostumado lá. Outra doença, isso daqui é muito comum, né? Tricomoníase. Tricomoníase, ela é uma IST, né, gente? Ela é transmitida através da relação sexual. O protozoário causador é o Trichomonas vaginalis. Então, o que que acontece? Você tem esse protozoário e ele é passado através da relação sexual. Então, quem não usa preservativo, né, pode disseminar esse protozoário aí. Como você sabe que você tem isso daí? A mulher, quando ela tem um corrimento, né, ela causa um corrimento, né? Lembrando que não é a única coisa que causa corrimento na mulher, mas é uma das coisas que causa, né? Tem um corrimento, às vezes até uma coceirinha ali, né? E aí está infestada com tricomonas. É tratado, tá? Tratamento é simples, toma um medicamento. O grande problema aqui desse tricomonas é que o homem ele não apresenta sintoma. Então, o homem ele pode ter ele e passar para parceira sexual. E aí só ela vai acabar tendo
os sintomas, é comum às vezes a mulher ir no ginecologista e tá infestada por alguma coisa dessa daí, né? E aí o ginecologista dá o medicamento para ela e para o parceiro tomar. Né? Então, quando você tem um parceiro fixo aí, é fácil o tratamento. Você toma, né? A mulher toma, e o teu parceiro toma e acaba isso daí, né? Doença simples, essa daí não tem perigo, não tem nada, tá? Prevenção. Prevenção é quem mantém uma vida sexual ativa, né? Use camisinha. É que eu sempre falo para vocês. Que a camisinha, ela além de evitar você ficar prenha, ela evita também de você pegar essas porcaria toda aí, né? E aqui, pessoal, por último, toxoplasmose. Toxoplasmose, ela é a infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. E onde que ele existe? Existe nas fezes de gatos e outros felinos, tá? Aqui, gente, eu quero deixar uma coisa muito bem frisada para você. Ele não é transmitido pelo gato, é pelas fezes do gato, tá? E de outros animais, de outros felinos, né? Tigre, leão, onça, enfim, felinos, né? Então, o que que acontece? Se você bebe água que está infestada por ele, contaminada com ele, né? Você acaba pegando isso daí. Então, gente, quem tem gatinho em casa, igual eu que tenho, quando você vai catar cocô do gato lá da caixinha, né, ou jogar fora no lixo, aquilo ali, faz uma higiene boa das mãos depois, né? Porque se o seu gatinho estiver contaminado, as fezes dele estiver contaminada com o protozoário, você pode pegar isso daí. Qual que é o sintoma disso? O sintoma é igual a uma gripe, tá? Você vai ter gripe, dor muscular, né? Dor no corpo, alteração nos gânglios linfáticos. O que que é isso? Íngua, né? Quando forma aqueles caroços, assim, a gente tem gânglios linfáticos, né? Na garganta, aqui, debaixo do braço. Então, quando incha, é porque isso é uma reação, uma infecção, né? Do teu corpo. A única coisa que é muito perigosa nessa doença é que se a mulher estiver grávida, pegar isso daí. Um dos exames que a gente faz quando fica grávida, né, além de um monte de exame lá que o médico te dá, um dos exames que a gente faz é esse daqui, de toxoplasmose. Porque esse protozoário, ele acaba causando alguma alteração ali no feto, né? Então, ele pode nascer uma criança com icterícia, né? Que é aquela criança que nasce toda amarela, né? E tem que ficar uns dias lá no hospital tomando banho de luz lá para reativar lá o fígado, né? Macrocefalia, o que que é? Cabeça muito grande. Microcefalia, que nós vimos aí aquelas crianças também que o vírus da Zika, né? Ele causa alguma coisa ali no feto que a criança nasce com aquela cabecinha pequena, né? E crise de convulsão. Então, a mulher grávida, o problema da toxoplasmose maior é durante a gestação. Então, isso daí é um dos primeiros exames que os médicos dão para fazer, né, junto com tipagem sanguínea, junto com uma relação aí de exame, é esse daí. Como evitar? Cozinhar bem carnes, lavar bem alimentos como verduras, frutas, legumes e evitar o contato com as fezes de animais contaminados, principalmente de gatos, tá? Pessoal, então isso daí é a explicação, né, que eu estava devendo para vocês sobre as doenças causadas por protozoários. E nosso próximo assunto é o reino fungi, né? Os fungos, tá? Beijinho, fiquem com Deus.